Palmeiras. Vinícius Bueno. E para você não se chamar, atualize, Vinícius Bueno, a situação da Sociedade Esportiva. Bom, Palmeiras teve o tão aguardado retorno hoje, que estava previsto para ontem, do Gustavo Gomes. A gente falou bastante, né, que o Gustavo Gomes se reapresentaria antes dos outros convocados do Palmeiras, até porque o Gustavo, ele recebeu o cartão amarelo contra a Colômbia nesse segundo jogo dessa rodada tripla das eliminatórias. Então ficou fora do jogo de quinta e já se imaginava que ele pudesse treinar na quinta-feira à tarde, o que não ocorreu. Então, com algumas horas de atraso, o Gustavo Gomes voltou a trabalhar na manhã desta sexta-feira, volto a dizer, antes dos outros dois convocados, até porque o Everton esteve em campo na noite desta quinta-feira, na Arena Pernambuco, na vitória do Brasil por 2-0 contra o Peru, e daqui a pouquinho o Lucas Herrero falando sobre este resultado. E o Piquerez também jogou. Aliás, mais uma vez, a gente elogiou o Piquerez na quarta. Só te interrompendo rapidinho para lembrar o nosso ouvinte que a partir das 9 horas da noite teremos a exibição da Voz do Brasil em AM/FM. Boa, interrupção necessária, importante para essa prestação de serviço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. A gente falou sobre o Joaquim Piquerez nessa semana, como ele evoluiu nesses últimos jogos com a camisa da seleção principal, porque até algumas semanas ele era um cara promissor da posição. Era um cara para daqui a alguns anos poder brigar com o Matias Vinha ou substituir o Matias Vinha. Hoje o Matias Vinha, ele tem sim a concorrência do Piquerez, porque o Vinha ficou de fora e o Piquerez foi titular pela primeira vez nessa rodada tripla. E no jogo de ontem, o Matias Vinha foi substituído por uma opção da comissão técnica aos 26 minutos do segundo tempo. Não é que o Piquerez entrou porque o Vinha se machucou ou porque o Vinha estava desgastado, não. Foi uma opção de jogo. E o Piquerez cada vez mais à vontade com a camisa da sua seleção. Tanto Everton quanto Piquerez, em função do jogo na noite dessa quinta, eles não trabalharam na manhã de sexta, diferentemente do Gomes, mas a informação que eu tenho é de que eles estarão sim no jogo deste domingo, até porque eles vão participar do trabalho deste sábado. O duelo é no domingo, e aí eles realizando um treino na véspera, pela importância dos dois, já é mais do que suficiente para que eles estejam em campo contra o Flamengo. Mas, pelo que você tem de informação, Renan, Piquerez ou Jorge, quem joga na esquerda? O Jorge tá fora do jogo. Ele tá fora do jogo e ele só será relacionado a partir da próxima semana. Ele fez treinos neste período sem partidas, foram 14 dias entre um jogo e outro. A última vez que o Verdão esteve em campo foi no dia 28, vitória por 2-1 contra o Atlético Paranaense, 14 dias de intervalo até o jogo deste domingo contra o Flamengo. Por mais que o Jorge tenha evoluído na sua transição física, ele ainda não tem condições de ser relacionado. Antes de eu responder essa sua pergunta, vamos ouvir o Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio, que inclusive falou na TV oficial do clube, a TV Palmeiras, sobre esta retomada dele aos trabalhos na academia de futebol. Estou feliz por voltar a treinar com meus companheiros. Estava na seleção, cada jogador trabalha, né, para sempre ser convocado e graças a Palmeiras também eu estou na seleção, né? E agora voltar, já está focar, né, para o jogo do domingo, um jogo importante com o Flamengo aqui em casa e preparar para a chegada da... Bom, o Gomes vai pro jogo e aí a questão, já respondendo a tua pergunta, Soledad, é quem joga na esquerda. De fato, essa é a briga, Renan e Piquerez. Mas pelo fato do Piquerez já ter atuado em alguns jogos como titular, a informação que eu consegui apurar é de que ele será mantido. Então a provável escalação do Palmeiras para esse jogo contra um Flamengo, não vou dizer remendado, mas com muitos problemas, é de Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez. Meio campo deve ter Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu, com a dupla de ataque tendo o Rony e o Wesley, ou seja, mais uma vez o Dudu no time titular com o Scarpa fora. É difícil encontrar um espaço pro Scarpa, hein? É o cara do Palmeiras, pelo menos nos números. Ele tem 23 participações diretas em gols na temporada, ninguém participou mais em gols neste ano do que o Scarpa, ou melhor, nesta temporada. E não dá pra ele jogar, porque o Dudu voltou e tem prioridade, Soler. Até no setor que ele joga, né, no meio de campo, o Veiga é mais jogador do que ele, o Dudu é muito mais jogador do que ele, e ele não consegue fazer às vezes do Zé Rafael. Então, pensando por esse lado, o banco é justo porque ele é inferior aos dois que hoje são titulares.
A minha questão é que pra mim o Dudu tinha que jogar mais à frente, não como meio armador do Palmeiras. Eu acho que como meio armador o Scarpa funciona mais, mas como jogador no conjunto da obra o Dudu é muito melhor. E aí tem uma questão, Gabi, não sei a tua opinião sobre o posicionamento do Dudu, se mais avançado, se mais na criação, na articulação das jogadas, e mesmo nessa disputa com o Scarpa, que tem ótimos números, que talvez esteja fazendo a sua melhor temporada no clube, mas que hoje é reserva em função desse contexto todo. Mas a dúvida é, inclusive já projetando os próximos meses, as outras temporadas, o Scarpa tá há meses de terminar o seu contrato. Ele tem contrato até o fim de 2022. Você renovaria ou entende que é o momento de fazer dinheiro com ele próximo do fim do vínculo? Eu renovaria porque é importante ter alguém como ele no banco, né? Não é um jogador qualquer. O Abel Ferreira fala muito sobre ter pelo menos 2 jogadores de alto nível para cada posição, e ele tem mais de 2 nesse caso. Eu acho que eu renovaria sim, mas fico pensando se para ele é interessante, né? Eu acho que ele gostaria de ter o papel de titular. Com relação ao Dudu, também acho que ele mais avançado talvez funcionaria melhor, até pelas características dele. E para essa partida do final de semana, eu tô muito curiosa porque o Palmeiras teve, e o Flamengo também, os dois tiveram quase que 2 semanas para pensar, não exclusivamente sobre isso, já que os dois têm compromissos em outras frentes também, em outras competições, mas o primeiro duelo é esse, que vai definir muita coisa sobre o Campeonato Brasileiro. Aí só retomando o momento da tabela, o Palmeiras tem 35 pontos no segundo lugar. E o Flamengo tem 31 em quinto, mas tem 2 jogos a menos. O que significa que os dois brigam aí por esse começo de tabela, né? Pelo topo da tabela. Então, eu acho que vai ser um jogo que vai dizer muita coisa agora, já nesse segundo turno, sobre o Campeonato Brasileiro. E é como se fosse uma final, né? Então fica essa dúvida, essa expectativa, melhor dizendo, para a partida do final de semana. E nós estaremos lá, Gustavo Soler. Então, aproveite aí para vender o peixe da nossa transmissão, porque domingo a bola vai rolar e vai ser mais um grande jogo com transmissão da Rádio Bandeirantes.